E olha só, hein? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje nós vamos lá para a segunda parte de como construir um container no Linux somente utilizando o Linux, sem utilizar Docker nenhum, Docker Runtime ou então outro Docker Engine, somente o nosso querido idolatrado Linux. Na primeira parte desse vídeo vocês viram como criar utilizando os namespaces, exatamente os namespaces do kernel do Linux. Foi sensacional porque os namespaces nos ajudam a fazer o isolamento de usuário, de processos, de file system e de um monte de outras coisas que vocês viram. Se você não assistiu o primeiro vídeo, tá aqui na descrição, cola lá porque é importante antes de você ver esse vídeo, para que você tenha um entendimento de tudo que nós fizemos. Lá naquele primeiro vídeo, eu falei para vocês no início do vídeo o seguinte: se você não está afim de ver alguma coisa pesada, técnica mesmo, era para você sair do vídeo, porque seria um vídeo pesado, técnico, onde vocês iriam aprender uma coisa nova que, mano, 99% da galera que trabalha com containers com Linux ainda não sabia como utilizar, como manipular. Então nesse vídeo eu vou fazer a mesma coisa. Se você não está afim de ver um conteúdo pesado que, mano, 99% das pessoas ainda não conhecem, eu peço para que você saia do vídeo, porque senão você vai ficar triste, vai ficar chateado, vai achar que o canal da Linux Chips é zoado. E não é, somente esse vídeo aqui que talvez não seja para você. E para que eu tenha um entendimento, caso você não queira ver assuntos pesados que nem esse na Linux Chips, faz o seguinte: dá um sinalzinho de dislike aqui nesse vídeo e pode sair do vídeo. Eu vou dar um tempo para você enquanto eu pego minha cerveja, beleza? Só fica aqui quem estiver afim de aprender muito e fazer a diferença no dia a dia, por favor. Vou pegar minha cerveja. Pronto? Deu certo aí? Só tá a galera que vai pra cima agora, que vai pra cima mesmo pra aprender muita coisa nova? Tá tudo tranquilo? Bem, vamos lá começar então. Uma cervejinha, uma Brewdog, olha só. Lógico, mais uma IPA, uma Hazy IPA. E eu vi toda uma discussão lá no Twitter falando de, eu acho que tinha um dev que tinha uma foto no GitHub dele, alguma coisa assim, com uma cerveja. Mano, eu vou tomar na taça, então hoje, para parecer que eu sou mais sênior, tá ligado? Para as empresas não pegar no meu pé, né? Ah, e tá tomando cerveja. Não, tô tomando cerveja numa taça. Eu sou chique, hã? Ó. Por favor, não tirem print dessa minha cena aqui, porque senão eu não vou conseguir mais emprego. Bem, falando sério é o seguinte, então nesse vídeo nós vamos conhecer a segunda parte daquele vídeo, né, que nós vamos falar então sobre o quê? Sobre os cgroups, exatamente, mais um componente no kernel Linux que é responsável por fazer isolamento de recursos como CPU, memória e I/O, certo? Então vai ser sensacional. Nós já sabemos o namespace que faz o isolamento de uma porrada de outras coisas e agora nós vamos lá limitar a CPU, limitar a memória para que nós tenhamos ali o nosso container, sem utilizar nenhum container engine, nenhum container runtime, nada do gênero, somente Linux, certo? E antes de eu chamar a vinheta, vou tomar mais um gole, peraí, antes de chamar a vinheta, faz o seguinte, deixa esse joinha aqui já, certo? Deixa o joinha porque se nós batermos 1000 likes nesse vídeo e 1000 comentários, vai sair a terceira parte onde nós vamos pegar. Eu vou mostrar pra vocês, na prática, como pegar uma aplicação, transformar ela em container, diminuir a quantidade de tamanhos e vulnerabilidade dessa aplicação, dessa imagem de containers que nós vamos criar. Imagina só a situação onde nós temos uma imagem de container com 1 GB e mais de 700 vulnerabilidades, para que no fim nós tenhamos uma imagem com menos de 100 megas e sem nenhuma vulnerabilidade. Mas para que esse vídeo saia na próxima terça, é muito importante que você faça o quê? Deixa aquele like marotíssimo aqui e também comenta lá embaixo, porque nós precisamos de 1000 likes e 1000 comentários. No último vídeo, nós tivemos 1000 likes no primeiro dia, então não espero nada diferente de vocês hoje, fechou? Bem, agora sim. Agora sim nós já podemos começar. Vai! Seja bem-vindo a mais um vídeo do Linux Chips e hoje nós vamos falar aqui como utilizar os cgroups para fazer limitação de acesso aos recursos como CPU e memória e I/O. Como que isso funciona? A primeira coisa que você tem que saber é o cgroup. O que é esse cara? Ele não é nenhum programa, nenhum software que você vai instalar, não, porque ele já está lá no kernel do Linux há bastante tempo. Eu acho que, sei lá, não lembro bem a idade, não, mas 2006, 2007, 2004, alguma coisa assim. Tá bastante tempo lá no nosso querido idolatrado kernel Linux. E qual que é a função desse cara? É prover uma maneira de você conseguir limitar um acesso de determinado processo à CPU, à memória, à I/O. Quando eu falo processo, você fala assim, pô, Jefferson, mas a gente não ia falar de containers? Mas você deve saber, você é uma pessoa que já acompanha a Linux Chips há bastante tempo, você sabe que um container nada mais é do que um processo rodando aonde? Na máquina host, certo? Ah, mas quando eu tô dentro do container parece que é outro mundo. Sim, por conta dos isolamentos. Nós temos isolamentos, por exemplo, de usuário, processo que nós fizemos através do namespace e agora nós vamos fazer um isolamento, ou então não isolamento, mas nós vamos restringir o acesso a recursos como CPU e memória e vocês vão ver
cada detalhe disso. Para começar, eu vou fazer o seguinte, nós temos que ir aonde? Lá pro nosso terminal, certo? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, todo mundo tá enxergando o meu terminal? Sim, se você tá enxergando o terminal, coloca um joinha, dá um joinha aí, é o momento de você dar aquele joinha, aquele curtir nesse vídeo, beleza? Todo mundo tá enxergando aí no meu terminal, o que nós vamos fazer agora? Primeira coisa, você deve ter assistido o primeiro vídeo, ou seja, nós temos que ter aqui, já em execução, o nosso Debian lá, né? O que é aquele Debian? Lembra do The Bootstrap que nós fizemos? Nós clonamos um file system inteiro do Debian na nossa máquina e nós também já executamos o nosso unshare para que nós possamos criar lá o nosso namespace, né? Para que nós possamos fazer o isolamento, fazer o uso desses namespaces para fazer o nosso isolamento, fechou? Eu vou mostrar aqui para vocês novamente, mas eu não vou entrar em detalhes de nada, eu só vou executar porque os detalhes estão lá no primeiro vídeo. Primeira coisa que nós temos que fazer é aquele The Bootstrap, certo? Vamos pegar aqui, ó, no store que nós usamos da última vez, então vamos lá, o The Bootstrap Stable, ou seja, vou pegar a versão stable do Debian, vou criar um diretório chamado Debian, nesse mesmo diretório que eu estou, certo? E o que mais que ele vai estar fazendo aí? Vai pegar lá do endereço do repositório do Debian, né, deb.debian.org. Eu falei que não ia entrar em detalhes com vocês e já estou entrando, estou errado, né, eu sei. Mas, né, fica aí o aprendizado, sempre eu fazendo as coisas e só depois que eu vejo. Meu Deus do céu. Vai lá, vamos baixar esses pacotes enquanto eu tomo um golinho de cerveja. Muito bem, olha só, já fez o processo todo, ou seja, já baixou toda a distribuição do Debian aqui pra gente. Ó, vou dar um ls aqui, tem um diretório do Debian, você dá um ls lá no Debian, no diretório do Debian vai estar lá toda a estrutura de diretório, como se fosse aí uma estrutura de um Debian, né, de um sistema operacional novo. Não vou entrar em detalhes, eu tô falando aqui demais já. Falei que não ia entrar em detalhes, tô entrando em detalhes. Vou te contar umas coisas, né? O que nós temos que fazer agora? Uma vez que nós já temos esse diretório, nós já podemos fazer o quê? Chamar aquele unshare, porque o unshare é o cara responsável, cadê ele? Tem aqui no histórico? Então, o unshare é o responsável por fazer o quê? Por criar esse ambiente, por fazer esse isolamento pra gente e vai utilizar o Debian que nós passamos, certo? Eu vou dar um Enter aqui na bagaça. Perceba, eu já estou aqui em outra máquina, na mesma máquina, aqui no mesmo host, só que eu já estou dentro do local isolado. O IP-A não tem mais as interfaces de rede, não tem nada, porque está isolado, isoladinho, bonitinho. O que nós temos que fazer aqui agora? Eu não quero falar sobre os namespaces, eu quero falar sobre os cgroups. Então, o que nós vamos fazer? Presta atenção, porque, mano, vai ser sensacional demais. Uma vez que você já tem esse cara aqui tudo bonitinho, tudo funcionando, nós vamos pegar e fazer o quê? Pegar o PID dele e passar para os cgroups, tá ligado? Mas antes disso, enfim, tem vários processos que nós vamos fazer, mas o importante é, deixa esse ambiente que nem tá aqui, ó, que nem eu deixei aqui agora, que você vai conseguir reproduzir tudo o que eu vou falar daqui pra frente, certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos sair fora aqui do nosso querido latrado unshare, porque eu quero mostrar algumas coisitas a mais pra vocês. Aliás, vou deixar aqui esse unshare do jeito que tá, e nós vamos pegar e vamos abrir uma nova aba aqui. Vou deixar aqui, ó, splitado dessa maneirinha bonitinho, todo mundo enxergando aí, deixa eu abrir aqui o meu ZSH bonitinho, olha só, estamos lá, beleza? O que eu quero nessa segunda aba aqui? Eu vou pegar e vou dar um ps-f e nós vamos analisar o seguinte comportamento. Mais uma vez eu falei para vocês, nós temos que pegar o PID, porque o cgroups, lá nós vamos fazer esse isolamento de recursos, eu preciso de um PID. O que é o PID? A identificação do processo, porque o cgroups ele vai limitar o acesso a um processo. Qual é o processo que nós estamos correndo? Esse bash aqui, ó. Esse bash que nós abrimos depois que nós fizemos o unshare, certo? Então o que nós temos que procurar aqui é onde está o unshare, ó. O unshare está aqui, tá vendo aqui tudo bonitinho? Que é o comando que nós executamos. E agora, logo na sequência dele, nós temos quem aqui? Nós temos um bash. E se você olhar, nós temos aqui o PID e o parent PID, ou seja, quem iniciou esse processo? Então, quem iniciou esse bash foi o unshare aqui em cima, tá vendo? Ok, esse PID tá aqui bonitinho. O que nós precisamos? Do PID, da identificação do processo do bash que tá rodando dentro desse unshare que nós criamos nesse exato momento, certo? Então é isso que nós temos que fazer agora, nesse exato momento, beleza? Uma coisa também que é muito importante de você ter em mente é o seguinte, aqui dentro dessa máquina nós precisamos depois testar para ver se realmente está funcionando os limites, tudo bonitinho. Então antes da gente começar todo esse processo, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui, ó, sair fora desse cara, tá vendo dessa maneira? E vamos lá, chroot, desse jeitinho bonitinho, no Debian, ó, só o chroot, mais nada, certo? Opa, aqui, ó, deixa eu colocar aqui um bash da vida e aqui um sudo. Ó, tô lá dentro do chroot, dentro do Debian. Aqui não tá no namespace, aqui só tô no chroot, certo? Então, se eu der aqui um IPA aqui, tem toda a minha interface de rede. Por que eu estou aqui? Porque eu preciso fazer a instalação
do stress. O stress é um comando para que você possa estressar. Então, para que nós possamos testar se está funcionando o isolamento, nós precisamos ter esse stress aí, né? Para que fazer um stress test. Olha só, stress test, certo? Então, apt-get install stress. Aonde nós estamos fazendo isso? Mais uma vez, chroot dentro daquele Debian que nós baixamos. Muito bem, tá instalado lá o stress, eu posso sair fora do chroot, mais uma vez, sair fora do chroot, e vamos lá mais uma vez chamar o unshare, certo? Coloquei o unshare, tô aqui de novo na minha maquineta, tudo bonitinho, e aqui embaixo nós vamos fazer a mesma coisa, vamos dar um ps-ef, vamos ver aonde está aí o nosso unshare da vida, cadê o unshare? Vamos procurar, já passou o unshare, aqui é o unshare, e vamos pegar o bash que tá aqui, ó, tá vendo? O unshare tá aqui, aqui bonitinho, esse aqui é o PID, beleza? Isso daqui é importante para nós, beleza? Esse carinha. Antes de qualquer coisa, se eu vier aqui dar um ps-ef da vida, você vai ver que não vai estar rolando. Por quê? Nós temos que montar o /proc, que nem nós fizemos no vídeo anterior. Também tem o sys também, né? Que você pode pegar e vai lá e monta, né? Nós temos aqui, ó, sys, sys, e aqui, mesma coisa, sys, né? Desse jeitinho. E nós temos o seguinte, ele pegou e falou que não conhece aqui o sistema de arquivos do nosso querido idolatrado sys. Por quê? Porque eu coloquei errado aqui, né? Não é sys, é sysfs, né? Desse jeitinho aqui, ó, sysfs. Agora sim, vou dar um enter aqui na bagaça. E tem mais um que nós precisamos, que é o tmp, né? Para que os processos que forem iniciados aqui tenham um diretório para ele possa brincar lá. Então tmp aqui desse jeitinho e aqui tmpfs, certo? Nada de outro mundo. Aqui eu até poderia colocar none. Eu gosto de colocar none aqui sempre, certo? Mas aí fica a critério de vocês. Vou dar um enter aqui, tá tudo montadinho, ps-ef agora. Pronto, tá aí os processos. Nós só temos o quê? Um processo, que é o bash e o próprio ps, certo? Vou limpar aqui a nossa querida idolatrada tela. E agora sim nós vamos começar a brincadeira, porque nós vamos pegar e começar a fazer literalmente o isolamento, ou seja, começar a fechar aí o mundinho desse processo em relação ao consumo de recursos da minha máquina, beleza? Antes também, uma coisa que é importante dizer, eu acho que na minha máquina já tem, mas se você não tem ainda na sua, nós temos que instalar aqui o nosso querido cgroup tool, certo? Porque vai ser esse cara aí que vai nos ajudar na criação dos novos cgroups, né? Dos novos grupos de controles, o grupo controlador aí dessa bagaça, certo? Então, cgroup-tools. E eu acho que é isso. Vamos dar um enter aqui, mais uma vez, vamos colocar aqui, ó, Gyropops, bonitinho. Instalado esse cara, tá tudo instalado? Já estava instalado. Então, cgroup tools aqui na minha máquina já estava, veja na sua se já está ou não, beleza? Bem, agora sim nós vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, tem o CG Create. O que é o CG Create? Ele vai criar um novo controlador, né, um diretório, ele vai criar um novo cgroup, um grupo controlador, certo? E aqui eu também passo quais são os grupos que eu quero cuidar. Então, por exemplo, eu vou vir aqui passar o menu G da vida e eu começo a passar quem são os caras que eu quero que ele cuide para mim. Então eu posso colocar aqui, ó, quero que tenha memória, eu quero que também tenha um grupo que controle a CPU. O que mais que eu posso ter aqui? Eu posso em relação a BLK-IO, que é a parte de I/O. E também uma coisa que é super importante de ter aqui é o freezer, certo? Que é a possibilidade de frisar as coisas, né, em momento de manutenção, enfim, ele consegue estopar as paradinhas. Outra coisa também, devices, olha só, eu tava esquecendo, devices. Então aqui eu tô falando o seguinte, quais são os grupos controladores que eu quero adicionar nesse novo grupo controlador que eu vou ter agora, certo? Então, memória, CPU, BLK-IO, freezer e devices são os grupos que eu quero adicionar nesse grupo, nesse cgroup que eu estou criando nesse exato momento, certo? Então, como que eu faço isso? /Gyropops. O que acontece? Esse Gyropops é o grupo que eu estou criando nesse momento. Vou dar um enter aqui. Perceba, ele fala assim, ó, não posso criar esse bagaço, não posso criar, por quê? Porque eu não sou root. Então, sudo, e aí sim você vai dar um enter. Perceba, deu tudo certinho, tudo maravilhosamente bem, criou esse cara. Mas como que eu sei que esse cara foi criado? Você pode fazer o seguinte, ó, cat sys, certo? Daí o que mais que nós temos aqui? fs, eu acho, se não me engano. cgroup da vida, é isso mesmo. E aqui nós teremos o que nós vamos utilizar da vida. Então, por exemplo, eu falei que eu teria memória lá, não falei? Então, memória, e aqui dentro eu tenho Gyropops, certo? E aqui dentro eu tenho vários arquivos aqui dentro, tá vendo? Do diretório do Gyropops. Porque aqui são as definições, é onde eu vou estabelecer os limites, é onde eu vou configurar o acesso a esse recurso chamado memória para todo mundo que faz parte do quê? Desse cgroup chamado Gyropops, certo? Por isso que é importante eu saber o PID do bash que está ali em cima, justamente para que eu possa conectar esse cgroup que nós criamos, o Gyropops, com aquele PID do bash que está rodando no unshare, beleza? Parece confuso? Parece, mas se você assistir de novo esse vídeo, você vai ver que não é tão confuso assim. Toma uma cervejinha, toma uma água, um refrigerante, um café, alguma coisa, que você vai ver que não é tão confuso assim.
Muito bem. Então, tá aí criado, tá tudo bonitinho, tá funcionando. Teoricamente, nós não configuramos nada, mas ele criou o nosso cgroup chamado Giropop, certo? O que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu dar um Ctrl C aqui, porque nós precisamos agora sim começar a fazer a associação desse cgroup que nós criamos com o nosso querido idolatrado... como chama? Com o nosso querido idolatrado PID. Tô perdendo os pacotes. Com o nosso PID, que é o do Bash lá, beleza? Como que nós vamos fazer isso? CG Classify, certo? O que esse cara faz? Ele vai classificar um PID para trabalhar com o grupo cgroup que nós acabamos de criar. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero classificar esse cara, eu quero que ele utilize as mesmas pegadas que nós fizemos lá em cima. Memory, eu quero também CPU, eu quero também o que mais que nós colocamos lá? BLK, I/O, o que mais que nós colocamos? Freezer, o que mais que nós colocamos? Teve mais alguma coisa? Device, certo? Desse jeitinho aqui, ó, Device. Nós criamos dessa maneira, não é? Usando esses carinhas. Agora, eu preciso passar aqui o seguinte, também, quem que é o grupo que nós criamos. Então, ó, Classify, CG de cgroup, Classify, então eu quero classificar um PID para colocar ele para trabalhar nesse grupo que eu criei. E aí ele vai ter acesso aos grupos Memory, CPU, BLK, I/O, Freezer, Device, Giropops, que é o nome do grupo que eu criei. Mas agora aqui vem o PID que nós vamos colocar aqui, ó. Aqui vem o PID. Então eu vou subir aqui um pouquinho. Vamos acessar aqui, ó, o PID é esse cara aqui, certo? Que é lá do Bash que eu tinha explicado para vocês, beleza? Então vamos pegar aqui, ó, esse 117260 é o PID do Bash, e nós vamos vir aqui embaixo e nós vamos colocar o PID. Desse jeito, vamos dar um Enter. Mais uma vez, ele falou que não pode ser feito porque eu tenho que estar como root. Dou um Enter aí, feito. Como que eu posso ter certeza que isso está realmente funcionando? Eu posso vir aqui, por exemplo, naquele cat, cadê o cat? Nós não chegamos a executar o cat, né? Então, cat barra sysfs da vida, cgroup, sei lá, CPU agora, e aqui dentro nós colocamos os tasks. Dá um cat nesse cara, você vai perceber o quê? Tá aqui falando quais são as tarefas que estão nesse carinha aqui, ó, no todo, todos. Agora, se eu pegar aqui, vier aqui, ó, CPU, Giropops, tasks, olha que ele vai me trazer somente o PID que nós passamos, o do Bash. O que isso quer dizer? Que dentro desse cgroup que nós criamos Giropops, o PID 117260, esse aqui é o da minha máquina, vejo qual que é o da sua, né? Já está sob controle do nosso querido idolatrado cgroups. Agora o que nós vamos ter que fazer aqui é criar esses nossos queridos idolatrados, não isolamento, mas, como chama? Esqueci a palavra, como que é o nome da palavra? Eu quero definir o nosso querido idolatrado limitar o acesso aos recursos. O que eu quero dizer aqui, por exemplo, é que esse Bash, ele vai ter acesso, sei lá, 10% do CPU, 128 MB de memória, é isso que eu quero limitar nesse exato momento, é isso que nós vamos configurar agora. E para configurar essa bagaça, nós temos um comandinho bem gostosinho chamado cg7, é o comando responsável por configurar algumas paradinhas lá do cgroup, certo? É ele que vai definir o quanto que você vai poder utilizar, por exemplo, de CPU, de memória e de todas essas coisitas maravilhosas. O que eu preciso fazer aqui? -R, e aí eu passo o que eu quero limitar. Então, por exemplo, se eu quero limitar memória, então vem aqui, ó, memory, certo? Ponto limit in, e aí eu passo bytes, eu acho, não é isso? É em bytes desse jeito, e eu coloco aqui igual. Aqui eu consigo definir, tá lá limit em bytes, mas eu consigo passar aqui, ó, 128 megas, por exemplo, dessa maneira. Depois disso, eu só passo o nome do meu cgroup. Então, nesse comando, eu estou fazendo o seguinte, ó, cg7 -R, falando que eu quero trabalhar no recurso de memory, certo? Eu quero falar que o limite de acesso à memória é de 128 megas, certo? E para quem que é esse cara? Pro cgroup chamado Giropops. Vou dar um Enter, lembrando sempre de usar o sudo aqui antes que dê algum problema. Enter nessa bagaça e olha só o que nós temos. Estamos lá, a configuração, pelo menos ele não voltou o erro, como vocês podem ver aí. Ah, mas e se eu quero ver se isso aí tá certo mesmo, Jefferson? Como que eu faço? cg7 -R aqui, só que agora nós vamos fazer o seguinte, ó, -R memory ponto stat. Desse jeito, todo mundo tá enxergando aí, espaço, Giropops. O que eu estou falando? Eu quero ver como que tá essa situação, memory stat dessa bagaça. Vou dar um... Ah, ele pegou e falou que o nosso querido latrado R não existe. Por quê? É cg-get. O cg7 é para setar alguma coisa. O cg-get é para pegar alguma coisa, certo? É o Jefferson aí digitando errado. Enter nessa bagaça, ele vai pegar, vai trazer todas as informações de como que está o estado agora da minha memória. Tem tudo que é informação aí, inclusive falando sobre o nosso querido latrado limite, certo? Que nós estipulamos aqui, ó, memory limit. Lembrando que esse valor aqui está em bytes. Outra coisa também que é importante, caso você queira ver, você pode ir lá em sys
FS mais uma vez, C group da vida, memory, e aqui dentro nós vamos ter, sei lá, o memory stat da vida, que é justamente aquela saída, certo? Então nós temos também ainda o memory limit in bytes. Olha só, se eu der um cat aqui, vai estar trazendo um valor gigante lá, mas se eu vier aqui ó, no stat da vida, mas aqui nesse caso aqui é o memory, não é do gyropops, ó, gyropops, agora sim, memory. Stat tá lá mostrando tudo bonitinho, o memory limit eu quero ver, né? Limit em bytes tá lá o valor que nós passamos, 128 megas, dá lá 134 em bytes, beleza? Então tá lá definido, tá tudo bonitinho. Outra coisa que eu posso fazer aqui também é definir o nosso querido latrado CPU. E para isso nós vamos usar o CG7. Só que antes de qualquer coisa, nós temos que ter um entendimento sobre dois caras que são super importantes. Um que é o relacionado à cota e o outro que é relacionado ao period, certo? Ao período. Então nós vamos ter o seguinte, o cota é o responsável que eu quero, sei lá, quero deixar apenas 10 milissegundos de uso para determinado processo aí. Eu pego e coloco lá no cota. Agora, o nosso querido idolatrado period é onde eu vou estar definindo, por exemplo, a cada 100 milissegundos vai ser o ciclo onde as regras do cgroup vão ser aplicadas. Então, se, por exemplo, eu colocar no nosso querido idolatrado 100 mil no period e depois colocar 10 mil no cota, eu estou falando o quê? É só você fazer a conta. 100 mil para 10 mil, qual que é a relação disso daí? Nós estamos falando que os 10 mil corresponde ao quê? A 10%. Logo, o processo aqui que nós estamos fechando, né, o gyropops, aqui o processo que está embaixo desse grupo do gyropops, ele vai ter acesso no máximo a 10% do CPU, entenderam? Isso é um ponto, não esquentem muito a cabeça agora, mas quando vocês quiserem entender um pouquinho mais como que funciona esses ciclos de CPU e tudo mais, é muito importante. Não vale a pena você ter um valor muito baixo do período, certo? Porque se tiver um valor muito baixo é legal, porque vai ser aplicado muito rapidamente ali as limitações, só que vai sobrecarregar o kernel. O ideal é que você busque aí um bom termo para isso. Eu costumo utilizar o 100 mil e tem funcionado maravilhosamente bem. Outra coisa, você tem que ver que o 100 mil é para cada CPU. Na minha máquina, por exemplo, eu tenho 32 CPUs nessa máquina que nós estamos fazendo. E se eu quero, por exemplo, colocar 10% de limite, eu vou ter que fazer o seguinte. Então, se é 100 mil o meu período, certo? A minha cota vai ter que ser 10 mil, que é o que eu quero, os 10%, vezes 32, que é o número de processadores que eu tenho. Beleza? Essa daí é a conta que nós temos que ter sempre muito claro em nossa cabeça. Beleza? Dito isso, bora lá para a linha de comando para que vocês possam ter um entendimento um pouquinho melhor. Então, primeira coisa, CG7 da mesma forma, menos R. Deixa eu colocar aqui o sudo, senão eu vou pegar e vou esquecer de novo, né? Então, CG7 menos R, CPU, mais uma vez, ponto CFS underscore. E aí nós vamos pegar e vamos colocar aqui o que? Period, primeiro period, underscore US, certo? E aqui nós vamos definir o 100 mil que nós falamos anteriormente lá, certo? 100 mil. Pense que é o 100 mil a cada 100 mil milissegundos, né? A cada 100 milissegundos ele vai fazer o quê? Aquela limpa no nosso querido latrado, vai aplicar as definições do nosso querido latrado cgroups. Beleza? Simples, rápido e fácil. Tá tudo tranquilo? Então, 100 milissegundos, não 100 mil milissegundos, 100 milissegundos. Bem, após isso, nós vamos pegar e fazer o seguinte. Então, eu estou definindo aqui qual que vai ser o total, como que vai funcionar o nosso cálculo. Então, a cada 100 milissegundos, eu quero definir a cota. Então, menos R, CPU, ponto, mais uma vez, CFS, underscore, cota, underscore US. E aqui nós vamos pegar e vamos fazer uma continha. Por quê? Nós temos que ter aqui, que nem os 10% que eu havia comentado, então vai ser 10%, então 10 mil, certo? Vezes o número de processadores que eu tenho aqui nessa bagaça. Então, o número de processadores que eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui desse jeito, então nós podemos fazer uma continha aqui dentro, certo? Aonde? Eu vou colocar aqui, ó, 10 mil, que é o tempo, eu quero dar 10 milissegundos de uso de processamento ali, né, de cota para o usuário, só que lembrando que eu tenho que multiplicar a quantidade de processadores que eu tenho. Então, aqui que eu posso fazer é 1 vezes 32, que é a quantidade de processadores que eu tenho. Então ele vai fazer essa continha pra gente e vai ser feliz demais. Lembrando que no final eu tenho que somente passar o nome aqui, deixa eu dar um espaço aqui, passar o nome lá do nosso querido idolatrado cgroup, que nós queremos que seja aplicado essa regra. Então, nós estamos aqui com 100 mil, ó, que tá 10 mil, né, tá certo? 10 mil vezes 32, quantidade de processadores, e aqui 100 mil. Então assim nós vamos conseguir fazer a nossa querida idolatrada restrição aos recursos, ou seja, eu estou falando que para cada CPU 100 milissegundos, esse daí vai ser o cálculo de que nós vamos calcular lá, né, que é onde vai ser aplicado o cgroups, e eu estou falando que o processo ele pode utilizar 10 mil vezes 32, para que nós tenhamos 10% somente de utilização máxima de CPU. Se eu quisesse, por exemplo, 50%, eu colocaria 50 mil vezes o número de processadores que eu tenho, certo?
Confuso? Não esquentem a cabeça muito com isso agora não. Estudem, vá lá, pesquisa, porque não é num vídeo de meia hora que vocês vão entender tudo que vocês precisam, certo? Então eu vou pegar e vou fazer o seguinte, que eu vou dar um enter nessa bagaça. Ele foi lá e aplicou esses recursos, certo? Então agora, nesse exato momento, vocês podem ver aqui, ó, tá tudo bonitinho, já está lá aplicado, não está aplicado ainda para o processo da execução, mas esse bash aqui já está controlado. Ele já sabe que ele tem um teto ali de recursos, tanto de CPU como também de memória. Então se eu vier aqui, vamos ver se o stress está aqui instalado, tá lá instalado o stress. Vou colocar aqui, ó, CPU, vou colocar uma CPU menos VM-bytes, que é onde eu vou definir a quantidade de memória. Vou colocar aqui, ó, 120 MB, certo? 120 MB, ele deve estar dentro do limite dele, um CPU ali, tá tudo belezinha. E vou fazer isso, menos VM1 aqui, beleza? Desse jeito, ele vai lá e vai começar a fazer o estresse. Perceba que ele já está começando, começou a fazer a brincadeira. Eu vou vir aqui no top aqui da minha máquina para que nós possamos ver aqui, ter um entendimento como que está o consumo. Então nós temos memória, vou deixar ele fechar um pouquinho mais, para que nós possamos ver aqui quando que vai aparecer aqui o nosso querido latrado, ó, o stress está rodando aqui. Ele está falando que ele está utilizando aqui, ó, se você perceber aqui, ó, de CPU, nós estamos aqui, ó, CPU 100% e a memória aqui, ó, como que tá? Tá ali de buenas, né? Tá bem tranquilo. Mais uma vez, lembrando que nós teremos o uso de 10% dos processadores. Lembra que eu tenho aí 32 processadores nessa bagaça, beleza? Tranquilo até aqui? Tá lá aplicado o nosso limite. Agora, o que que acontece, ó? Se eu vier aqui, vamos colocar um pouquinho mais de memória. Vamos colocar aqui, ó, 150 de memória. E vamos deixar aí em execução para ver o que que acontece. Perceba também que ele não tá trazendo ali nenhuma saída, né? Porque ele tinha que trazer ali alguma saidinha, alguma coisinha bonitinha. Pode ser que daqui a pouco ele vai lá e vai travar essa bagaça. Ó, se a gente voltar aqui de novo, vamos aqui, ó, no memória aqui, o OBS tá lá na frente, então, porque eu tô gravando aqui o vídeo nele, né? Então tá o OBS fritando tudo, nós não estamos vendo o nosso processozinho. Ó, tá o OBS que tá fritando. Ó, o estresse aqui na máquina, ó, percentual de memória tá 0%, CPU tá fritando 100% de uma CPU, certo? Desse jeitinho bonitinho. Então nós colocamos o limite lá de 128, ele tá lá em execução, não tem nada demais. Agora vamos pegar, vamos fazer diferente. Vamos vir aqui nesse cara e vamos mudar aqui. Vou pegar aqui, ó, vou trazer agora que ele vai ter acesso somente a 1% de CPU. Eu tinha falado 10%, então agora vai ser 1% de CPU. Vou dar um Enter aqui e na parte de memória eu vou falar o seguinte, que eu quero diminuir também a memória. A memória que ele vai ter, cadê a memória? Cadê a memória? Memória aqui, vai ser apenas de 28 megas. Vai ser muito pouco. Não, 48 megas, pouquíssimo, certo? Enter na bagaça da mesma forma, vamos lá com o nosso HTOP e agora vamos analisar mais uma vez essa bagaça. Então vou lá com Stress, certo? 150 megas. Dei um Enter aqui e vamos ver o que que vai acontecer aqui com a nossa querida latrada máquina, se vai estar sendo aplicado ou não essa bagaça, essa nossa querida latrada regra, certo? Lembrando mais uma vez, ó, cadê o nosso querido carinha aqui em CPU? Ó, cadê o CPU? Ó, tá aqui, ó, 20%, tá vendo? Ó, já diminuiu muito a quantidade de acesso, tá lá em 20%, tá muito pouco, certo? Porque antes ele estava lá com 100% de uma CPU, agora nós falamos que é 1% só, nós temos 32 CPUs aí nessa bagaça, ele consegue utilizar 20% de uma CPU. Agora, se nós pegarmos e ainda diminuir ainda mais essa bagaça, quer ver, ó, a gente pode vir aqui nesse cara e vamos lá, vamos diminuir ainda mais, vou colocar aqui que agora é menos do que isso, sei lá, vou colocar aqui, ó, 500. 0,5%. Vamos ver se vai diminuir lá. Vou dar um Enter aqui, HTOP aqui nessa bagaça mais uma vez. Vamos aqui ordenar por CPU e vamos ver o estresse. Olha o estresse como que tá aqui. Opa, cliquei duas vezes, às vezes me irrita demais esse carinha, hein? Vamos pegar aqui, cadê o estresse? Ó, o estresse tá aqui, ó. 10% de uma CPU, 12%. Por quê? Está limitado. Pode ver que ele nem está mais aparecendo lá na frente, entre os primeiros e tudo mais. Por quê? Ele está já bastante mesmo limitado. E a memória é a mesma pegada, a memória está ali limitada. O programinha aqui não morre, não sei por quê, mas era para ele ter capotado já nessa bagaça, porque não tem memória suficiente para ele utilizar, porque nós limitamos e muito a quantidade de memória. Vamos limitar ainda mais a memória dele, só para ficar mais bonitinho ainda de bom. Ó, vou pegar aqui, ó, cadê 48 megas? Vamos colocar 8 megas. 8 megas para o Giropop. Será que vai dar bom? Vai dar ruim, né? 8 megas lá para o Giropop, vou colocar aqui por memória. Ele não vai aparecer, porque quem está consumindo muita memória é o nosso querido idolatrado OBS, que está gravando toda essa bagaça. Vou executar esse cara e nem aparece mais aqui, ó, entre os carinhas de CPU, ó. Tá lá com 11% e memória. Cadê o estresse? Aqui, ó. Tá vendo? É pouquíssimo, não tá usando nada de nada, porque nós estamos limitando
tanto a nossa querida idolatrada CPU, como também o processo. Agora, quer ver? Você fala, Jeff, você tá mentindo. Quer ver? Então vamos fazer o seguinte, vou limpar aqui e vamos aumentar aqui, ó, a CPU para ele. Vamos colocar que ele pode usar 50 mil, não, 30 mil, né? Senão vai ficar muito pesado aqui a minha máquina. Vamos dar aqui um HTOP da vida e vamos lá com o nosso stress mais uma vez e vamos analisar aqui, olhando aqui para a CPU, olha só o stress, já está lá 99%, 100%. E isso daqui, se eu colocar em mais de uma VM aqui, ele vai pegar e vai atacar em mais um core, certo? Então, dessa maneira, nós conseguimos fazer o quê? Restringir o acesso a CPU e memória através de cgroups. Então, tudo que rolar dentro desse bash, agora ele vai estar o quê? Sofrendo com a quantidade de memória que nós limitamos para que ele possa utilizar, certo? Cadê o memória? A memória foi isso daqui, vamos colocar aqui 800 MB agora, para ele ficar nadando na memória lá. HTOP, mais uma vez, deixa eu fechar aqui esse cara, vamos abrir mais uma vez ele, olha só, vamos ver aqui, cadê ele? CPU, ó, o stress está aqui, e a memória ele vai começar a consumir mais. Você percebe que ele vai subindo a utilizar, até conseguir utilizar aqueles 150 MB. Então, nesse caso aqui, ele vai utilizar tranquilamente. Quanto mais você fechar, deixar o programa em execução em determinado momento, ele vai morrer, porque não vai ter mais memória para ele utilizar. Em relação à CPU, ele permanece no limite que você mesmo definiu, certo? Entenderam essa bagaça? Simples, rápido e fácil. Agora nós temos o nosso container está isolado e também agora nós temos alguns tipos de limitações de acesso, de limitação de acesso ao nosso querido idolatrados recursos como CPU e memória. E para fazer isso nós utilizamos quem? O cgroup, certo? Então, nesse momento, o nosso... Aqui ficou meio difícil vocês verem aqui também, né? Porque aqui, ó, mas veja aí no de vocês, aqui embaixo, que você vai conseguir ver maravilhosamente bem. Eu quero fechar só mais uma vez. Vamos diminuir a quantidade de CPU lá, vamos colocar apenas 300. Vai ter nada de CPU esse cara, HTOP nessa bagaça. Vamos pegar aqui, ó, chamar mais uma vez o stress. Vamos ver aqui, ó, em CPU se ele aparece, ele nem vai aparecer aqui, ó, 0% de CPU, tá vendo? Ó? Tá nada, não vai utilizar nada de CPU, está totalmente fechadinho, bonitinho, da maneira como nós queríamos, certo? Então, bora voltar aqui para a nossa querida lateral da tela. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa de bom, mais de 30 minutos já de aula mais uma vez, mano. Eu espero que tenha sido legal para vocês, que tenham aprendido sobre os cgroups e também como montar os nossos containers sem utilizar Docker, tá vendo? Nós fizemos aí com os namespaces isolamento de processos, de file system, de rede, de um monte de coisa, e agora com cgroups nós fizemos isolamento e garantimos a limitação ao acesso aos recursos para CPU e memória. Você pode também fazer para discos e outras coisitas mais. Deixa eu dar um golinho de cerveja, né? Chega, né? Acabou. Chega por hoje. Não esqueça, 1000 likes nesse vídeo, 1000 comentários para que nós possamos ter a terceira parte onde nós vamos montar uma imagem, mano, zica, que você nunca viu na internet. É isso que eu vou falar. Vai ser um tutorial que você nunca viu nada parecido na internet, em português, em inglês, em qualquer idioma, porque vai ser zica. Então, deixa aquele like marotíssimo, compartilha nas suas redes sociais, tem aqui embaixo o botãozinho de compartilhar e comenta lá embaixo que nós precisamos ter 1000 comentários nessa bagaça. Comenta o que vocês acharam. Montaram isso? Acharam fácil, difícil? Qual foi a experiência de vocês? Toma cerveja, cuidado para não perder o emprego lá no GitHub e é nóis. Vai. Ô, você que tá indo aí, faz o seguinte, tá aparecendo aqui, ó, 2 vídeos aqui em cima para você seguir, curtir o canal, né? Seguir o canal, se inscrever no canal, então se inscreva no canal. Eu vou tomando aqui minha cervejinha e eu vejo vocês quando? No próximo vídeo ou então nas esquinas dessa interwebs. Vai.